Oi, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai começar a falar mais especificamente sobre distribuições ou funções generalizadas. Normalmente a gente ouve falar nesse termo em física quando nós temos aquele nosso tratamento bem pragmático e operacional com um objeto que a gente chama delta de Dirac, função delta de Dirac, certo? Que não é uma função. E do jeito que a gente vê em física, ela nem mesmo é o que a gente chama aqui de distribuição ou função generalizada. Ela é um símbolo para uma outra ideia que nem sempre é explicitada nas aplicações da delta de Dirac, por exemplo, em eletromagnetismo ou mecânica quântica. A ideia dessa nossa discussão nesse curso aqui de Física Matemática Avançada é dizer o que de verdade existe e pode ser chamado um objeto como a delta Dirac e vários outros objetos, tá bom? Nessa aula aqui teremos apenas essa transição para algo mais abstrato, é uma motivação, tá bom? Então vamos lá. Eu disse que essa aula, ela está com muito conteúdo escrito, certo? Em alguns momentos eu vou ler alguns trechos, em outros não, tá bom? Esse início aqui eu quero ler, tá? Porque é uma motivação, na verdade uma observação a qual a gente nem sempre tem acesso, tá? Olha só o que eu escrevi aqui pra gente, ó. Muito mais importante do que saber resolver uma certa integral, que tem um certo integrando, é a gente aprender a construir integrais. No caso, construir uma integral que expresse aquele modelo, problema ou propriedades que você quer estudar. Pessoal, pacotes de computação simbólica podem resolver integrais bem dadas pra gente, certo? Métodos numéricos ou computação simbólica, eles podem nos auxiliar, mas nunca vão montar uma integral para a gente, certo? Essa modelagem de qual integral que você deve montar num certo problema é uma habilidade ainda intrinsecamente humana, tá bom? Então, é uma pequena ênfase, parece trivial o que eu estou dizendo, mas nem sempre é assim, certo? Às vezes a gente tem muita ênfase em calcule essa integral, aprenda muitos métodos de calcular as integrais. Isso não é tão importante quanto você saber como montar a integral. Ali está a compreensão do seu problema. Seja ele puro, abstrato ou até mais aplicado. Tá? Frequentemente, essa montagem da integral, essa interpretação do modelo que a gente quer construir, ela requer a gente pensar no integrando como um produto de duas funções. Você não olha para o integrando como uma única função que você quer integrar. Muitas construções em matemática, você tem ali no integrando o produto de dois objetos. E esses dois objetos, pessoal, muitas vezes podem ser interpretados de forma diferente. Tá bom? Às vezes eles têm o mesmo status, digamos assim, na sua integral, conceitual. Mas às vezes eles têm status diferentes, dependendo do seu modelo. Tá bom? Então vamos lá. Tendo status diferentes, pessoal, às vezes essas duas funções, essas duas parcelas de um produto que constitui o seu integrando, podem ter propriedades matemáticas distintas como funções. Você só aceitaria uma parcela de um certo tipo de função, e a segunda parcela tem que ser de um outro tipo. A gente não presta muita atenção nisso usualmente, certo? Então vamos lá. Vamos começar com o que a gente normalmente conhece. Por exemplo, pode ser que a gente tenha um produto interno expresso como uma integral, como a gente aprendeu na aula passada, certo? Que certas integrais de produtos de funções, na verdade, podem estar expressando um produto interno de dois vetores, de duas funções que fazem parte de um espaço vetorial de funções. Nesse caso, coloquei algo aqui bem genérico, um produto interno de duas funções, uma integral no intervalo, conjuga a primeira. As duas funções têm o mesmo status. Elas seriam duas funções do seu espaço vetorial de funções, cujo produto interno você quer calcular. Só que, mesmo que elas tenham o mesmo status, nota como é importante você não olhar para o integrando como um bloco só, mas já interpretar que você pode ter dois fatores, cada um deles é uma função do seu espaço vetorial de funções. Pode ser que a gente esteja com um produto interno e que você tenha que conjugar a primeira. Tudo bem? Então aqui é só uma primeira ilustração de como às vezes você tem que olhar para o integrando com mais calma. Não é só multiplicar e imaginar que você tem só uma função.
A gente tem estrutura matemática por trás disso. Tem algo sendo pensado, que é muito mais rico do que pura e simplesmente calcular uma integral. Tá bom? Então a gente viu isso aqui na nossa aula anterior. Um exemplo de uma integral em que você precisa tomar cuidado com o que você vê lá dentro. Um outro exemplo que nós também vimos em aulas anteriores, que puxa uma integral, é algo desse tipo aqui, ó. Eu já tinha falado de nós olharmos para equações diferenciais e delas abstrairmos um tipo de operador diferencial. E a solução de uma equação diferencial como essa poderia, pelo menos a solução particular, poderia ser expressa formalmente com um tipo de operador inverso, que seria um operador integral. Vamos olhar para um exemplo bem específico aqui, para eu não ficar falando no ar e vocês terem algo concreto. Olha só. Então, eu vou dar aqui um outro exemplo, já não tem mais nada a ver com o produto interno, de como a gente pode olhar para uma integral e enxergar alguma riqueza ali. Olha só, olha primeiro esse problema de valor inicial aqui, não segue o texto lá não. Ó, eu coloquei aqui uma estrutura de um amortecimento exponencial. X ponto mais gama x, se o gama for positivo, isso aqui é uma atenuação exponencial, como a descarga de um circuito RC, tá certo? Por exemplo, e eu pus aqui um forçamento. Então, isso aqui é uma equação diferencial de primeira ordem. Eu pus um forçamento arbitrário. Só que vocês sabem resolver isso aqui. No curso de Introdução à Física e Matemática, vocês aprenderam a resolver isso aqui, por exemplo, com fator integrante. Certo? É um problema de valor inicial, porque associada a EDO tem uma condição inicial. Tá bom? Pessoal, se vocês resolverem isso aqui com fator integrante, dá para resolver independentemente da forma da f, desde que a integral dela exista. A solução vai ser essa aqui, ó. Vocês sabem fazer essa conta, eu não quero resolver a EDO aqui. Se alguém quiser verificar depois, ó. Você tem uma parte da sua solução, que é uma parte homogênea, é a solução de decaimento exponencial que viria da equação homogênea associada, que seria uma outra equação que a gente teria se a gente pusesse zero aqui. E tem uma solução particular. Quando essa f está numa forma aqui completamente aberta, a gente não diz quem ela é, não existe uma solução explícita. A gente não sabe qual é a fórmula explícita da f, mas a gente tem essa fórmula integral aqui, que ela sai de você abordar esse problema com fator integrante. Esse caráter de decaimento exponencial da solução homogênea se manifesta de alguma forma dentro da solução não homogênea. Vocês têm condição de chegar plenamente nessa equação aqui, mas nesse momento acreditem, tá? Mas eu quero que vocês olhem que o que vocês estão vendo aqui é um reflexo da dinâmica intrínseca do problema. Eu me refiro à dinâmica intrínseca do problema, é um tipo de comportamento funcional que independe do forçamento que você aplicou a ele. Então, olha só, aqui nessa solução de um sisteminha super simples, EDO de primeira ordem, linear, a nossa solução geral nos leva a uma integral, onde nós temos duas parcelas para constituir o nosso integrando, e a interpretação da natureza dessas parcelas é completamente diferente. Essa parcela representa como que o seu sistema de amortecimento exponencial interage com forçamentos arbitrários a ele impostos. E esse segundo termo é o forçamento. Olha só, mesmo que a gente tivesse uma forma explícita dessa F aqui, dessa força de forçamento, multiplicar essas coisas e ficar com uma só função, você perde a interpretação. Certo? Ok, então eu estou tentando dizer isso, que é muito interessante a gente olhar para isso aqui. Então, isso aqui como um todo, pessoal, eu vou baixar aqui, não liguem para o que está escrito, porque é mais ou menos o que eu estou falando. Eu estou representando aqui novamente só aquele segundo termo, o termo com a integral. E eu pus um pezinho aqui, para dizer que essa é a solução particular do sistema. Eu reproduzi aqui, a mesma integral. Só que agora eu vou usar alguns termos que podem ser aplicados a essas duas parcelas do integrando, que já vão ser sugestivos de como a gente tem que interpretar esses caras de forma diferente, e vão ser sugestivos da universalidade desse tipo de pensamento. Porque vocês vão ver o que vai ser sugerido aqui. Pessoal, o nosso forçamento, que no contexto de EDOs em física a gente chama de forçamento do nosso sistema, na verdade, um engenheiro poderia chamar de entrada.
poderia, né, em inglês, input, poderia chamar de sinal, um sinal que é recebido por um sistema. Um neurocientista poderia chamar de estímulo, um psicólogo também, um estímulo ao qual você submete um sistema, tá? Então, sinal, entrada, input, estímulo. E esse sinal é submetido a um sistema. Aí você tem o seu sistema, a forma como ele vai interagir com aquele estímulo. Seu sistema. Mas a gente já viu que em solução de equações diferenciais, a gente chama isso aqui de função de Green. A função de Green, pessoal, é um tipo de mediador, é um núcleo de integração com alguma característica intrínseca a um sistema que é submetido a um sinal, uma entrada, um estímulo. E aí você tem um processo de integração. Integração é uma soma, é um limite contínuo de soma, mas é uma soma, em que o seu sistema pode ponderar as entradas. Você pode tomar um tipo de média das suas entradas para gerar uma saída, que é a sua solução não homogênea. Entrada, saída, input, output, estímulo, resposta. Tudo bem? Sinal bruto, né? Sinal processado pelo seu sistema, que foi esse sistema que eu chamei de amortecimento exponencial. Olhem como a linguagem já se aproximou de problemas típicos de engenharia, de psicologia e aprendizagem, neurociência, processamento de sinais, processamento de imagens, tá? É uma noção muito mais geral, tá? Que a gente está se vendo sendo manifestada nessa simples EDO aqui, tá? E o nosso comportamento do sistema, ele se manifesta com um intermediário. Eu vou chamar esse intermediário aqui, que é a minha função de Green. Mas note que ele não é o sistema. Na verdade, a minha resposta é como o sistema interage com o seu estímulo, com algum tipo de soma. Pessoal, essa função de Green exponencial aqui, então eu vou resumir aqui o que eu fui falando informalmente aqui, ela atua como um mediador em dois sentidos da palavra mediador. Em dois sentidos. O primeiro sentido que eu já mencionei aqui, ela funciona como um peso. É um peso que, digamos assim, calibra a influência de cada forçamento, de cada estímulo no passado, desde que o estímulo começou a ser aplicado em instantes t', que variam de 0 a t, ou seja, no instante t igual a 0, começou o primeiro estímulo. E esse estímulo foi estendido ao longo do tempo até o tempo t de observação agora. Volta ali para a integral. Ó, estímulos em diferentes instantes, com esses instantes correndo do instante inicial até o instante t em que eu quero ver uma resposta. Pessoal, esse t não é índice mudo, ele é o que faz isso aqui depender de t. Ele está presente aqui, está presente aqui. Só que t' são todos os tempos intermediários. Tudo bem? Então, a nossa função de Green, ela está sendo um peso exponencial. Note que essa sendo uma exponencial decrescente, né? Está vendo esse menos aqui, imaginando o gama positivo? Para tempos t' muito distantes, né, tempos t', onde foi dado um certo valor de estímulo, muito distantes do tempo t em que eu estou observando o meu sistema agora, isso aqui fica muito pequeno. Quanto maior t menos t' positivo, menor é a minha exponencial. Então eu estou dando mais peso para as observações mais recentes, certo? Ou para os estímulos mais recentes. Mas eu componho tudo, faço um tipo de média ponderada para me dar a minha resposta. Tá bom? Então esse é um primeiro sentido em que a função de Green do sistema atua como um mediador. Está dando pesos para os estímulos. O outro sentido da palavra mediador, em que a minha função de Green atua como um mediador, é como um intermediário. É um intermediário. Olha só, intermediário de quem? É capanga de quem? Pessoal, a gente já viu em aulas anteriores
que a gente pode conceber, pelo menos, né, de dedos cruzados, tendo esperança, a gente pode conceber a ideia de um operador integral, que eu vou chamar de L-1, para sugerir a ideia de inverso, de um operador L. O operador L vai ser um operador diferencial. Olha isso aqui, ó. Eu vou chamar de operador diferencial L d dt mais gama. Isso aqui aplicado numa função x vai dar x ponto mais gama vezes x. Que é exatamente o que eu estou chamando de sistema. É o meu sistema de amortecimento exponencial. Certo? A gente quer achar uma solução particular quando a gente acha, sem qualquer constante arbitrária, esse nosso operador agindo numa solução particular xp de t, dando o termo não homogêneo. Então, olha só, quando eu tentei fazer uma conexão desses problemas com álgebra linear, e eu falei do problema da solução, a gente viu que se isso fosse uma matriz, a gente podia sonhar, né, e fosse inversível, a gente podia sonhar com a multiplicação da matriz inversa dos dois lados dessa equação pela esquerda, e a gente teria alguma coisa assim. É que notem, aqui eu não estou falando de matriz, tá? Eu estou dizendo que eu tenho um operador diferencial, torcendo que ele tenha algo digno de ser chamado de inverso, eu aplico dos dois lados, e aí, tecnicamente, eu resolvo o meu problema, porque eu acho a resposta do meu sistema como sendo a aplicação desse operador integral, inverso do operador diferencial, atuando no estímulo. Eu mapeio uma função, estímulo, em uma função resposta. Mapeei uma entrada numa saída, explicitamente. Tudo bem? Então, notem que o nosso fator exponencial, pessoal, ele não é o L-1. A gente não está multiplicando a exponencial por f. Volta lá para a expressão. Isso aqui tudo, pessoal, seria o operador que eu chamei de L-1 atuando em f. É que o jeito que ele atua em f é ele é um operador integral que tem uma integral num certo intervalo com um certo núcleo de integração, que é uma função de Green, esperando a entrada da f. Quando eu jogo a f, a função de entrada, brota uma função resposta. Tudo bem? Adiantando algo que eu vou falar daqui a pouco, pessoal, então vocês estão vendo que aqui eu estou falando de uma função mapeada em outra função. A função estímulo sendo mapeada na função resposta. Só que para a gente fazer a nossa matemática do jeito que vai funcionar bonitinho, pode ser que eu não queira pensar nesse tempo de observação, como está o meu sistema hoje, como que o meu sistema respondeu hoje. Pode ser que eu não queira pensar nisso, cara, como uma variável. Escolhe um t, porque vocês vão perceber que vai ser conveniente eu querer mapear não uma função em outra, mas quando eu escolho um certo instante de observação t, eu ainda posso alimentar o meu sistema com uma função e eu posso gerar um número, que é a minha resposta em um certo instante. Essa ideia vai ser mais produtiva. É óbvio que vocês estão vendo aqui, função para função. Mas, repito, a função final, a função resposta, eu posso tomá-la num ponto. Ela vira um número. Se eu pensar nesse número, eu posso ter uma ideia de associar a entrada a um número. Tudo bem? Você vai dizer, o que eu ganho com isso, professor? Porque esse número é só uma imagem específica, não é mais rico você pensar de função para função? É, tem mais informação lá. Mas vai ser interessante, acreditem em mim, pensar numa certa imagem específica da minha resposta. E aí eu vou mapear funções entrada em números resposta, escalares. Daqui a pouco isso vai ser importante, tá bom? Se eu tenho uma função resposta, eu posso pegar números, posso pegar a imagem por tempo que eu quiser, não posso? Acreditem em mim, que isso vai ser importante daqui a pouco. Então, vamos lá. Beleza, então temos essa ideia. Deixa eu tentar, por que eu falei dessa ideia de número? Pessoal, inclusive o termo operador integral é algo que eu usaria com cuidado. Eu tendo a ser bem cuidadoso com as minhas expressões. Normalmente, estritamente falando, a ideia de operador é uma aplicação, um mapa, em um espaço vetorial, levando vetores a vetores,
funções de um espaço vetorial de funções poderiam ter operadores que as levassem a outras funções do mesmo espaço. Tudo bem? Mas eu vou querer introduzir essa perspectiva que eu falei aqui agora, que eu não quero ir de função para função. Eu quero ir de função para um número, que é uma imagem específica da função resposta. Tá? Então eu não quero pensar em operador. Sabe por quê, pessoal? As funções de entrada, mesmo que eu queira formalizar um espaço vetorial de funções, as funções de entrada normalmente não vivem no mesmo espaço de funções da saída. Elas tendem a ser qualitativamente distintas, então elas não vão estar tipicamente no mesmo espaço vetorial. Então a ideia de operador é enganadora, o termo operador seria enganador. É por isso que eu faço essa minha apelação de eu querer pegar só um número. Tá bom? Então, um operador, normalmente, é uma aplicação de um espaço vetorial nele mesmo. Não é tipicamente o que vai acontecer aqui. Só para vocês terem uma ideia, algo que também não é falado explicitamente para gente numa graduação em física, integrais são muito bem conhecidas por serem suavizadoras ou regularizadoras de entradas irregulares. Pessoal, por exemplo, né, nessa catástrofe humanitária evitável que a gente vive da Covid-19, estamos em plena pandemia em 2021, por irresponsabilidade, por negligência em compra de vacinas, certo? Vocês veem naqueles gráficos de número de mortes, é aplicada uma operação de suavização, que é aquela média móvel dos últimos 7 dias. É uma média móvel, você apresenta a cada dia não o número de mortes registrado naquele dia, mas 1/7 da soma dos números de mortes dos últimos 7 dias. Por quê? Porque há muita diferença dependendo do dia da semana. Então você faz uma operação de média, é uma média ali que você dá o mesmo peso para cada um dos 7 dias, é o tempo da semana, a periodicidade da semana, e você apresenta uma curva muito mais suave do que se você visse realmente o número diário de mortes. Aquele é um exemplo bem claro e infelizmente popular que nós vivemos agora desse processo de suavização ou regularização por uma média. Tá? Então, somas, com peso ou não, certo? Mas médias integrais são muito bem conhecidas por serem suavizadoras, regularizadoras, mesmo que as entradas sejam irregulares. Em contraste, né, pessoal, só por completeza, derivadas são arruaceiras. Derivadas, como você fica sensível a toda e qualquer variação de inclinação, elas introduzem ruído quando você passa de uma função para sua derivada, enquanto a integral suaviza ruído. Então, isso não é só, digamos assim, confortável para os olhos, para você ver algo mais suave. Processos numéricos, métodos numéricos para resolver equações integrais são muito mais suaves do que métodos numéricos para resolver derivadas. Então, vários problemas de interesse dos físicos, EDOs e principalmente EDPs, equações diferenciais parciais, frequentemente eles são reformulados como problemas integrais, porque os métodos numéricos associados a essas reformulações integrais são muito mais confiáveis, suaves e estáveis. Tá? Então, isso tem uma importância prática sensacional. Tá bom? Então, vamos lá. Eu só quis dizer aqui, por que eu aproveitei para fazer esse comentário? Porque eu disse que os espaços de função entrada, numa integral como aquelas que a gente está vendo, normalmente não é o mesmo espaço das funções saída. As funções saída tendem a ser muito mais suaves. Enquanto as funções do seu espaço vetorial de funções de entrada podem até ser irregulares, porque você confia na integral para filtrá-las. Filtragem de som, filtragem de vídeo, são processos expressos por operações integrais também, tá bom? A importância prática disso é sensacional. Então vamos lá, eu estava dizendo tudo isso porque eu não quero pensar no operador integral. Como eu disse, eu não quero ir de função para função, porque não serão os mesmos espaços de funções. Esse é um dos motivos de eu ter dito que eu quero pensar em imagens específicas da minha resposta. Eu quero pensar em objetos matemáticos que engolem funções e me geram números, me geram escalares. Tá bom? Então, eu escrevo aqui tudo isso que eu falei. Se vocês quiserem
depois ler com mais calma, mas essencialmente é o que eu falei, certo? É mais conveniente pensar nas respostas sendo escalares ao invés de funções. Então, pessoal, nessa perspectiva em que a gente quer gerar números, a gente enxerga o nosso L-1 para uma certa imagem escolhida na função resposta, a gente vai pensar naquele bicho que a gente chamou como L-1 como um funcional e não um operador. Um funcional é o melhor termo, porque ele associa um escalar, que no caso ali da nossa equação diferencial seria xp de t estrela, ou seja, a nossa resposta em um tempo especificado, t estrela é um número, associa um par como imagem de cada função estímulo f, que eram os nossos forçamentos, estímulos, entradas. Mapeio funções em números. Além disso, aquele nosso L-1, eu posso afirmar que ele é um funcional linear e contínuo. Linear e contínuo referente a quem? Referente às possíveis entradas f. Pessoal, o domínio desse meu funcional é um espaço de funções. São funções de alguma classe que podem ser engolidas pelo meu funcional para gerar um escalar. Eu digo que esse meu funcional, naqueles formatos integrais, é um funcional linear e contínuo. Eu não vou provar, mas eu vou fazer uma pequena construção aqui que ilustra a linearidade muito bem e é sugestiva da continuidade. Então eu digo que aquele meu funcional ele será linear e contínuo, e isso pode ser intuído dessa expressão aqui. Pessoal, não olhem para a página seguinte, mas deixa eu subir aqui só para ficar mais centralizado para vocês. Pessoal, imagina o que seria o nosso operador integral aplicado a uma superposição de funções na entrada. Só que essa superposição de funções, eu não quis colocar um escalar qualquer. Eu quis colocar aqui um escalar delta só para sugerir a ideia de que ele é pequeno, embora eu não vá calcular nenhum limite aqui, tá bom? Então não precisa pensar nele como pequeno, mas é um escalar. Então imagina o que é o resultado do nosso operador integral aplicada a essa superposição de funções entrada. Uma certa função de referência, mas uma pequena perturbação dela. Ora, aplicar esse operador a uma função é integrar de 0 a t. A função de Green, aqui eu não quis chamá-la de exponencial de menos gama, porque a ideia é mais geral, não, mas era exponencial de menos gama, t menos t'. Eu chamei isso aqui de um g de t menos t', porque é um núcleo de integração fixo, característico do sistema, e ele estaria multiplicando aqui dentro da integral a nova função. A função seria um f0 de t' mais o escalar delta f1 de t'. Esse aqui é o valor dessa função num ponto variável t'. Ora, a integral de uma soma é soma das integrais. A gente pode fazer uma integral que envolve só esses dois termos, e uma integral só desses dois termos é L-1 atuando na primeira função. A gente pode pegar aqui a segunda integral, que viria dessa distributividade, e aí a constante delta poderia sair da integral. Então a gente pode escrever claramente aqui que o segundo termo seria delta, imagem do meu operador integral na segunda função f1. Então a linearidade é óbvia, porque a integral é linear, porque mesmo que você identifique duas parcelas, você congelou uma das parcelas e efetuou a linearidade só na segunda. A linearidade da integral nos dá isso aqui. Agora, aqui é a parte que eu vou ser bem informal, porque é o objetivo aqui hoje, tá? Se a gente fizesse esse delta aqui ser um número real muito pequeno, de modo que a gente pudesse dizer que a distância dessa função em relação à função de referência f0 fosse muito pequena, isso precisaria ser melhor formalizado num espaço métrico de funções. Se eu quero falar de distância de funções, tá? Não daria para dizer que a distância entre as funções é delta. Só que vocês percebem que se isso aqui fosse um número real positivo tendendo a zero, qualquer que seja uma boa ideia de métrica, a distância entre isso e f0 vai ficar pequena se eu fizer
esse delta tender a zero, certo? Eu espero que seja razoável vocês perceberem isso. Então, no domínio, lá no meu espaço de funções, se eu estiver bem próximo da função f0, na imagem, com esse parâmetro perturbativo aqui que vai tender a zero e tende a matar esse cara, a minha imagem vai estar muito próxima da imagem da função original. Foi isso que eu quis dizer para nós intuirmos que esse tipo de funcional que a gente está vendo aqui vai ser um funcional linear e contínuo. Eu cometi uma imprecisão. Eu deveria ter colocado o meu T estrela aqui, porque eu queria ter como uma imagem um escalar e não uma função, né? Eu investi um tempo falando nisso, eu devia ter posto aqui o T estrela para que esse resultado fosse um número, tá? Pensem assim, como um número. Mas o fato é, eu vou ter um funcional linear e contínuo que não é a função de Green. A função de Green é só um intermediário, um mediador, é um capanga do L-1. Tudo bem? Pessoal, quando você não estuda formalmente teoria de distribuições, é usual você querer chamar isso aqui de distribuição. Quando você pensa em distribuição de probabilidade, certo? Ou algum tipo de densidade. Você integra uma densidade vezes uma função para chegar num resultado médio. O que a gente vai definir como distribuições ou funções generalizadas na próxima aula, formalmente, não são os capangas, são os chefes da gangue. Então, na verdade, o que vocês costumam chamar de uma distribuição de probabilidade é um cara que pode efetuar uma média. Ele é um cara, mas ele é um capanga. Na verdade, a gente vai chamar, no contexto matemático de distribuição ou função generalizada, o chefe da gangue, que é o mediador, digamos assim, um operador. Não é operador, né? É um funcional mediador. Não é operador por causa daquilo que eu falei. Eu não quero pensar de função para função. Eu chamei de funcional. Ele é um funcional que efetua uma média. E o capanga dele é um núcleo de integração que, como eu disse, em outros contextos você chama de distribuição, como distribuição de probabilidade. Mas aqui, distribuição será o chefe da gangue. Bom? Então eu comento aqui, ó, nós chamaremos de distribuições ou funções generalizadas objetos como esse L-1. Embora a gente não precise pensar em inverso de alguma coisa, tá, pessoal? Eu só chamei de inverso porque eu parti de uma equação diferencial para chegar numa integral e dizer que o integral era o inverso do diferencial. Pensa no funcional puro, tá bom? Ele não precisa ser inverso de alguém, certo? Então nós chamaremos de distribuições ou funções generalizadas objetos que sejam funcionais lineares contínuos que geram médias de alguma coisa, possivelmente suavizando. Essa é a intuição. Tá bom? Funções generalizadas serão funcionais lineares contínuos que vão engolir funções de algum tipo. Esse é um detalhe técnico que a gente vai abordar na próxima aula, quais são as funções que podem ser engolidas, mas você gera números que podem ser entendidos como médias escalares, tá? Pra gente. Aí eu comentei aqui no texto, em outros contextos, tem gente que chama de distribuição o intermediário, né, o núcleo de integração. Esquece isso, eu já expliquei. Agora tem algo sensacional, pessoal. Você vai dizer, bom, tá bom, professor, beleza, então você está dizendo que essas tais funções generalizadas ou distribuições serão funcionais lineares contínuos que engolem caras, funções e tiram algum tipo de média deles. Mas toda média é uma soma ou uma integral. Então eu sempre vou ter algo como uma função de Green lá. Eu sempre vou ter um capanga que realiza o trabalho para o chefão da gangue, né? Não, e isso é incrível. A ideia de um funcional mediador, ela vai fazer sentido mesmo quando não existir uma integral que expresse essa média, essa ação de tomar a média. A gente constrói a teoria inspirado por somas ponderadas ou integrais que efetuam média. Mas o objeto não é uma integral. O chefe da gangue não é uma integral. A integral só se manifesta com o capanga dele. Só que esses caras são tão poderosos que eles podem, em princípio, tomar médias sem ter capangas. Delta Dirac é um exemplo disso. Tá certo?
Então, vamos ver isso aqui num último exemplo de motivação, para a gente encerrar a aula. Deixa eu ver como está o meu tempo. Ok. Vamos ver isso num último exemplo de motivação. Imagine, pessoal, aqui um corpo unidimensional, sei lá, uma caneta, tá bom? Uma barra, tá? Que tem uma distribuição heterogênea de temperaturas em si. E eu quero medir a temperatura de algum ponto desse meu corpo com um termômetro real. Olha o desenho que eu fiz aqui. Bem esquemático, tá bom? Ó, eu pus aqui, eu disse que o bicho é um D, tá? Mas eu pus uma espessurazinha. Esse aqui é o trecho do seu corpo, ou barra unidimensional. Tá bom? Aí digamos que eu queira medir a temperatura desse meu corpo na posição X. Pessoal, o corpo tem uma distribuição heterogênea de temperaturas. Se eu chamar aqui de θ de x, a temperatura do corpo numa posição x, dado um sistema de coordenadas, esse θ, a temperatura varia ao longo dessa direção. Tá bom? Não é constante. Ótimo. Aí o que é um termômetro real que eu vou usar para tentar medir a temperatura? Eu vou tentar chegar com esse termômetro, que tem uma cabeça, e, sei lá, grosso modo, bem na pontinha da cabeça do termômetro, eu vou tentar alinhá-la com o ponto X, cuja temperatura, né, eu quero determinar no meu corpo. Só que o meu termômetro é real. A ideia de ponto é matemática e não física. Então, na prática, o meu termômetro tem um certo tamanho, aqui, né, espacial, um diâmetro típico dessa cabeça de leitura. E quando você vai ler a temperatura, você não vai ler a temperatura de um único ponto do seu corpo, e sim de um pequeno intervalinho I. O que o termômetro mede pra gente, por exemplo, na altura de uma coluna de mercúrio? Eu representei aqui em verde a parte do termômetro que consegue pegar aqui um certo intervalinho no nosso corpo, embora o desejo de um termômetro ideal fosse pegar um único ponto. Mas isso aqui é o que acontece na prática. Em vermelho são regiões em que o meu termômetro não pega e eu não vou pegar essas temperaturas no corpo. Pessoal, um termômetro real, pela extensão espacial da sua cabeça, ele só pode nos dar uma média. Então, olha só, θ de x' seria a temperatura verdadeira no nosso corpo em cada ponto x', onde o x' varia num certo intervalo I, certo? É, digamos assim, aquela extensão, aquele intervalo cujas temperaturas, diferentes temperaturas, vão contribuir para a medida do meu termômetro. O efeito de um termômetro, com certas características físicas, vai ser expresso por uma função ρ. A função ρ representa um instrumento de medida, termômetro, que vai dar certos pesos diferentes para cada posição x', posições que deveriam estar todas em torno da posição x, que é a posição onde eu quero pegar a temperatura. Então, isso é um tipo de função peso. E aí eu vou ponderar, de alguma forma característica daquele meu termômetro, todas as temperaturas do meu corpo naquela região que eu pego para me dar um tipo de temperatura média no ponto X do corpo. Mas ela é média porque ela não é uma propriedade só do corpo, ela é uma propriedade do termômetro tentando avaliar a temperatura em um ponto daquele corpo. Tá? Então ela é uma função do termômetro. Pessoal, formalmente, a gente pode dizer que esse número que a gente vai obter, ele vai surgir da gente ter um funcional resposta R, que atua na função θ, que é o perfil de temperaturas do corpo, e aplicado em um certo ponto X, eu tenho um número, que é essa média, a temperatura no ponto X, estimada pelo termômetro, certo? Repito, não é uma propriedade só do corpo. Apesar do ponto X estar lá no corpo, é uma propriedade do corpo com aquele termômetro. Diferentes termômetros teriam diferentes funções ρ. Olha só, a gente vê desse jeito que diversas questões experimentais
como resolução experimental, calibração de aparatos de medida, elas podem ser abstraídas em funcionais como esse R. É um funcional para cada aparato de medida. Porque você toma medidas médias. Qualquer falta de resolução espacial ou temporal em instrumentos de medida faz com que você tome algum tipo de média. Tipo de média é uma soma ponderada, que é uma integral. Tá bom? Tá, mas eu falei ali antes, né, para a gente fechar essa discussão, que eu posso pensar num funcional mediador R, mesmo quando não existe um intermediário, que eu brinquei chamando de capanga. Certo? Vamos imaginar o que seria um termômetro ideal. Pessoal, um termômetro ideal seria aquele termômetro que, centralizado na posição X, apresentasse como leitura dele termômetro, θ ponto é uma função do termômetro, exatamente o valor da temperatura real do corpo naquele ponto, θ de X. Eu não queria olhar aqueles outros pontos intermediários para tomar a média. Seria um termômetro pontual, que só sentisse um ponto. Aquele nosso intervalinho verde degeneraria para um único ponto. Isso não é possível na vida real, só que às vezes essa largura dessa cabeça é tão pequena comparada com o corpo como um todo, que não faz muito sentido a gente se preocupar com isso. Então, em muitas situações, pode ser conveniente a gente ter essa idealização de um termômetro ideal. Como que essa idealização física se manifesta matematicamente? Essa idealização, pessoal, ela pode ser formalizada rigorosamente de um jeito que um matemático aceitaria, desde que você não pense no intermediário, tá bom? Então, pode não existir, e não existe uma função ρ lá dentro de uma integral que represente um termômetro ideal, certo? O que a gente faz? Na verdade, a ideia do seu termômetro ideal é um funcional, que eu não vou chamar de R aqui agora, eu vou chamar de delta de X. Esse delta aqui não é para sugerir nada pequeno, não. É para sugerir a delta Dirac centrada no ponto X. Isso aqui é para sugerir a delta Dirac centrada no ponto X. Então, a ideia é, a delta Dirac, ela não existe de verdade como parte de um integrando, como uma função. Ela não é uma função. Eu sei que vocês já viram intuitivamente a delta Dirac. Mas existe um funcional linear, delta Dirac, centrada no ponto X, que engole o perfil de temperaturas θ do meu corpo e me dá como resposta a temperatura do corpo precisamente naquele ponto X. Notem que isso é um funcional no sentido que eu estou dizendo, porque mapeia uma função perfil de temperaturas do corpo em um número, que é a temperatura do corpo naquela posição. Tá bom? Então o funcional existe. Só que o nosso apelo para integrais, somas como média, é tão forte, essa ideia é tão enraizada, que principalmente os físicos, mas também muitos engenheiros, né, idealizaram um símbolo que faria o papel de um capanga, certo? Que no caso seria um cara muito especial, que, quando integrado no seu perfil de temperaturas em várias posições, ele te daria exatamente a temperatura naquela sua posição de interesse. Então, esse seria um caso de um termômetro ideal, cuja leitura numa posição seria precisamente a temperatura do corpo naquela posição. Agora, isso não existe em nenhum sentido. Embora físicos costumam dizer que essa aqui é a distribuição delta de Dirac, não, porque eu sei que ela não é uma função, porque zero aqui, infinito num ponto, não faz sentido. Sim, não faz sentido mesmo. Então, ela não merece nem ser chamada de distribuição, porque ela é só o capanga. De verdade, a única coisa que faz sentido matematicamente é um funcional linear que pega o perfil de temperaturas e me dá um escalar. Ele não é o cara que está dentro da integral, como a minha função de Green.
Ele é um cara que está fora, como se fosse o L-1, que é um funcional linear contínuo. Esse é o funcional linear contínuo que pega uma função e me dá como resposta um escalar, que é o valor dela num ponto. Certo? Então eu comentei aqui, a delta de Dirac não existe, não é isso que os físicos chamam de delta de Dirac, que é uma distribuição. Isso é um pseudo-capanga, certo? Ele é um intermediário fictício para o funcional delta de X, certo? Para que a gente esteja num terreno psicologicamente mais familiar. Vou encerrar a gravação agora, podemos tirar dúvidas, a gente vai formalizar essa ideia de funcionais lineares contínuos, certo? Que são funcionais que tomam médias na próxima aula. Eles têm uma relação intrínseca com os seus núcleos de integração, quando a sua ação funcional linear pode ser mediada por uma integral. Mas a ideia é mais poderosa do que isso, como ilustra essa construção da delta de Dirac. A delta de Dirac é um funcional que não tem uma integral digna do nome. A gente inventa a delta de Dirac para conforto psicológico. Isso não existe. Não existe objeto que seja 0 ou 1. Tá bom? Que seja, perdão, 0 em outros pontos e infinito num ponto. Mas ela expressa a ideia do funcional. Peço apenas que vocês aguardem o fim da gravação e a gente vai para as perguntas.